Hey, bem-vindos ao canal! Eu sou a Lori Cortes e eu decidi que eu não vou comentar sobre os filmes da Skydance aqui no canal. Se você não sabe, a Skydance é um estúdio de animação que foi fundado em 2017 e até aí, tudo bem, sempre bom a gente ter mais estúdios de animação, mais pessoas trabalhando, com esse meio incrível. Mas também em 2017, o John Lasseter, que foi aí, um dos criadores da Pixar e na época era diretor da Pixar e da Walt Disney Animation Studios, ele acabou sendo afastado do seu cargo depois de várias acusações de assédio contra ele. Eu já não gostava muito do John Lasseter por causa das coisas que ele falava, principalmente sobre a animação 2D e sobre o que ele considerava como filmes de menina. E depois de todas essas acusações e ver que um cara era um real babaca, foi aí que eu passei a realmente não gostar dele. Mas o problema mesmo começou em janeiro de 2019, quando a Skydance anunciou que tinha contratado o John Lasseter para ser o seu chefe de animação. Ou seja, mesmo depois de tudo que aconteceu, todas as acusações que foram feitas e vários outros problemas que já tinham sido revelados sobre ele como um chefe e como ele tratava os filmes, as roteiristas, diretoras, toda a treta que teve, por exemplo, em Valente, lá na Pixar, em que ele demitiu a Brenda Chapman, fez um homem terminar o filme dela, todos os problemas que ele tinha com a Disney Toon, que era aí o braço da Disney que fazia filmes e séries direto para TV. Então assim, depois de tudo isso, todas as tretas, todas as coisas ruins que falavam sobre ele ainda assim foi chamado novamente para ficar à frente de um estúdio, para continuar tendo o seu trabalho, continuar contando histórias como se nada tivesse acontecido. Agora, em 2022, no dia 5 de agosto, o primeiro longa animado da Skydance estrear na Apple TV+. E eu decidi que eu não vou falar sobre esse filme aqui no canal e nem nenhum outro filme da Skydance enquanto o John Lasseter continuar trabalhando lá. Obviamente isso não vai aí, fazer nenhuma diferença pro trabalho dele, não vai acontecer nada, a gente sabe, mas é uma escolha pessoal minha. Eu prefiro não fazer divulgação desses filmes, não ficar falando sobre esse estúdio aqui no canal, porque eu sou completamente contra todas as coisas que ele fez e o fato de que ele ainda está sendo empregado e que muitas pessoas ainda falam que sentem falta do John Lasseter ou que a própria Pixar nunca mais foi a mesma depois que ele saiu. É uma pena porque vocês sabem que eu adoro ver animação, eu adoro filmes de animação e é sempre legal a gente conhecer estúdios novos, conhecer novos trabalhos, mas eu prefiro não endossar uma empresa que continua dando dinheiro para esse homem. E eu também sei que isso é muito ruim com as pessoas que trabalharam diretamente no filme, principalmente falando de Lucky, porque é um filme que já estava em produção antes do John Lasseter assumir esse cargo lá na Skydance. Inclusive, depois que ele chegou, várias coisas mudaram no filme. Eu já vou falar disso daqui a pouco. Então é uma pena a gente não poder falar do trabalho dessas pessoas, seja dos diretores, dos roteiristas, dos próprios atores, dos animadores, todo mundo que trabalhou ali com tanta vontade, tanto afinco para fazer essas histórias, para fazer esses filmes. Mas como eu disse, é uma escolha pessoal e eu prefiro não falar sobre eles, não continuar trazendo esse assunto e comentando sobre esses filmes aqui no meu canal. E comentando um pouco aí, sobre mudanças que aconteceram na Skydance depois da chegada do Ceboso, a gente teve, por exemplo, uma mudança na direção do filme. O Alessandro Carlone era quem estava à frente da direção de Lucky e ele foi substituído pela Peg Holmes, que é uma diretora que o Lasseter já conhece há muito tempo e com quem ele já trabalhou lá na época do Disney Toon. Ela foi a diretora de A Pequena Sereia 3, Sininho, O Segredo das Fadas e Sininho, Fadas e Piratas. E mesmo a gente sabendo que teve aí muita treta envolvendo esses filmes da Sininho, por exemplo, a ideia original para se fazer um filme da Sininho e se fazer essa nova franquia das fadas era completamente diferente, mas o John Lasseter chegou lá, mudou tudo, ele sempre, pelo que a gente escuta falar, ele sempre quer colocar a visão dele nas coisas, ele não aceita as opiniões de outras pessoas. Então provavelmente aqui em Lucky ele trocou
a direção, colocou a Peggy Holmes, porque é alguém, né, com quem ele já está acostumado a trabalhar, é alguém que provavelmente escuta o que ele tem a dizer e faz exatamente o que ele pede. E ainda falando sobre a franquia das fadas, inclusive tiveram várias atrizes, né, que estavam envolvidas nesse filme, que vieram a público e falaram e acusaram o John Lasseter de assédio. E não foi só na direção que ele mexeu, ele também tirou os roteiristas Jonathan Abel e Glenn Berber, que eram da DreamWorks Animation e estavam trabalhando na Skydance, escrevendo Lucky. E ele tirou os dois do filme e colocou o Keal Murray, com quem também ele já tinha trabalhado lá no roteiro de Carros na Pixar. Então já dá pra ver que ele já chegou, né, tirando ali todas as maiores posições de dentro do filme e colocando pessoas que ele já conhecia, com quem ele já tinha trabalhado e que provavelmente escutam o que ele falam e sempre colocam a visão dele também no filme. Mas eu não fui a única que fiquei revoltada com essa ideia do John Lasseter ganhar esse cargo de chefe de animação na Skydance. Dentro do filme de Lucky, a Emma Thompson, que fez a baronesa lá no live action da Cruella, ela era uma das vozes originais do filme, ela já estava trabalhando nesse filme. E quando eles deram, né, essa notícia, ela escreveu uma carta dizendo que ela ia sair do filme, que ela não aceitava trabalhar com ele e não apoiava essa ideia do estúdio, né, dar um cargo tão importante para um cara que foi acusado de assédio e várias outras coisas. Então, pontos para Emma Thompson, uma pessoa maravilhosa. E eu acho que quem que pegou, né, o lugar dela aqui no filme foi a Jane Fonda. A Skydance também perdeu em distribuição. Desde o início do estúdio, eles tinham ali uma relação muito boa com a Paramount Animation, que ajudava eles com consultorias e provavelmente ia acabar fazendo as distribuições dos seus filmes, né, para os cinemas. Mas a chefe de animação, Miguel Sora, também disse, depois, né, do anúncio aí dessa novidade, que a Paramount não ia mais trabalhar com a Skydance, porque ela também não gostava dessa ideia de trabalhar com o John Lasseter e não ia obrigar nenhum dos seus funcionários e principalmente as suas funcionárias a trabalharem com ele. Então, provavelmente, depois aí, né, dessa ruptura com a Paramount Animation, que a Skydance acabou fazendo o acordo com a Apple TV Plus, que é quem vai lançar os seus longas animados e já lançou o seu primeiro curta, Blush, no ano passado. E pro ano que vem já tem também um outro filme sendo feito para lançar no streaming, que inclusive vai ter aí a Rachel Zegler, que vai fazer o live action de Branca de Neve, como a voz principal. Obviamente, cada um, né, tem a sua opinião, cada um tem as coisas com as quais se sente ou não confortável. E aqui no caso, eu não me sentiria confortável fazendo filmes falando sobre essas animações e falando mais sobre esse estúdio. Então eu achei melhor fazer esse vídeo aqui, né, contando por que eu tomei essa decisão. Eu tinha inclusive feito um roteiro para falar sobre Lucky, o roteiro estava aqui pronto, mas aí eu parei, eu pensei e achei que seria melhor não fazer isso, seria melhor, né, não continuar dando ibope e continuar falando sobre a Skydance e esses filmes. Então eu sei que eu tô aqui agora falando sobre isso, eu inclusive fiz uma lista recentemente, né, de animações que vão ser lançadas ainda esse ano e eu incluí Lucky na lista. Então assim, não é que, né, eu vou fingir que os filmes não existem. Sempre que eu fizer uma lista de filmes que vão ser lançados ou filmes que eu assisti, talvez eu assista os filmes, eu ainda não tenho certeza. Nesses momentos pode ser que eu fale sim sobre os filmes da Skydance, mas eu achei que seria melhor para mim e eu me sentiria mais confortável não fazendo um vídeo inteiro dedicado sobre o filme, né? Fazendo uma resenha, uma crítica, como eu costumo fazer, ou fazendo algum outro tipo de vídeo falando sobre alguma coisa ali da história do filme, sobre algum personagem. Então eu prefiro não falar muito sobre os filmes da Skydance, por isso que eu fiz esse vídeo aqui, para vocês, né, entenderem, ficarem sabendo o porquê e até conhecerem um pouco aí dessa história do John Lasseter, saber, né, que agora ele tá por trás desse estúdio e vai ter muito do dedo dele nessas histórias. E aí também vocês podem fazer essa escolha de se vocês vão querer ou não assistir esses filmes, vão querer ou não falar sobre eles. Me conta aqui embaixo o que você acha de toda essa treta e se você concorda comigo ou não. Deixa um like e compartilha esse vídeo com seus amigos que também amam a animação. Um beijo e até a próxima. Tchau!